Superman é mais do que um herói, ele é um símbolo de esperança e um ícone que transcende gerações. Com várias adaptações ao longo dos anos, surgiram adaptações mais marcantes do personagem. O filme Superman de 78 se destaca mostrando o impacto que o Superman causava na Terra sendo um protetor altruísta. O filme também captura bem o espírito do personagem, com frases icônicas como "você acreditará que um homem pode voar", e apresenta um Superman idealista, guiado pelos valores que aprendeu com seus pais. Smallville também não fica para trás. A série destaca sua humanidade, suas relações pessoais e o desenvolvimento do seu senso de responsabilidade como herói. No fim, seja em Smallville ou no filme de 78, Superman é o herói que te faz acreditar em esperança e no poder de fazer a coisa certa, seja enfrentando alienígenas ou ajudando uma pessoa comum. Mas em 2013, Zack Snyder decidiu recontar essa história de uma forma que nunca tínhamos visto antes. Homem de Aço. Excuse me. Após o fracasso de Superman: O Retorno de 2006, a Warner Bros. Precisava revitalizar o personagem. Com o sucesso da trilogia de Cavaleiro das Trevas, a ideia era trazer algo parecido, com uma abordagem mais séria e madura para o Superman. Zack Snyder, conhecido por dirigir filmes como 300 e Watchmen, assumiu a direção, com um roteiro de David Goyer e produção de Christopher Nolan. Com o novo filme do Superman cada vez mais próximo, acho que é interessante revisitarmos o último filme do Superman já lançado até agora. Filme que deu início ao universo cinematográfico da DC e trouxe uma nova visão para o Superman. Fica comigo que até o final desse vídeo vamos explorar o que deu certo, o que deu errado e o impacto desse filme no gênero dos super-heróis que refletem até os dias de hoje. Então, sem mais delongas, bora lá! O filme começa em Krypton, um planeta tão avançado que ninguém lá desconfiou que explodir o núcleo do planeta não era uma boa ideia. Isso resulta, é claro, na destruição do planeta. Jor-El e Lara, pais de Superman, enviam seu filho Kal-El para a Terra, como o primeiro nascimento natural de Krypton em séculos. De acordo com o filme, em Krypton, os bebês não nascem de maneira natural, mas sim gerados através de um processo de engenharia genética, o Codex, que contém a informação genética necessária para que um novo kryptoniano seja criado, para reconstruir a raça em caso de extinção. Guardem essa informação, pois ela vai ser um dos elementos principais da trama. Em Krypton é estabelecido que cada criança tem um destino e uma função específica na sociedade. Jor-El nasceu para ser um cientista e General Zod para ser um soldado. Mas o engraçado é que General Zod, que foi feito para ser um soldado, simplesmente leva um pau do Jor-El, que teoricamente era para ser apenas um cientista. Calma aí, paizão. Falando em General Zod, aqui ele é o grande antagonista do filme. Ele se rebela contra o Conselho Kryptoniano buscando o controle sobre o planeta. Basicamente, assim como Jor-El, ele acreditava que o planeta iria explodir. Mas diferente de Jor-El, que propôs a fuga de seu filho com o Codex, Zod acreditava que a solução para a sobrevivência de Krypton estava em preservar a linhagem da espécie. Mas seu plano não deu certo, e ele foi banido para a Zona Fantasma junto com sua equipe antes da destruição do planeta. Eu fico me perguntando por que não deixaram eles no planeta para morrer juntos com os demais kryptonianos, já que o planeta iria explodir. Mas o roteiro precisava dele vivo, senão não teria a invasão de Zod na Terra. Ei, roteirinho fraco, né, gente? Agora, com Kal-El na Terra e com uma nova identidade denominada Clark Kent, começam flashbacks mostrando a infância de Clark e a dificuldade que ele tinha em se adaptar ao mundo humano. Os flashbacks aqui funcionam para aprofundar mais o personagem, mas devo dizer que o excesso de flashbacks acabam quebrando o fluxo da história, especialmente durante momentos mais tensos no presente. Isso pode fazer com que pareçam ser inseridas de forma um pouco aleatória, em vez de fluírem organicamente com a narrativa principal. Então, finalmente chegamos nas cenas mais polêmicas desse filme: a morte de Jonathan Kent, pai de Superman. A morte ocorre quando Jonathan é pego em um tornado após tentar salvar um cachorro, mas obviamente o problema não está em ele se arriscar para salvar um cachorro, até porque se você não quer salvar cachorro, pelo amor de Deus, você não tem coração. Mas o problema está em ele impedir que Clark salve ele, se sacrificando para proteger o segredo dos poderes de Clark. Assim, do ponto de vista narrativo, a morte de Jonathan reforça uma crença de que Clark não deve se revelar para o mundo, mesmo que isso custe sua vida. Essa cena acaba não adiantando de nada, já que um tempo depois Clark se revela para o mundo e se torna um Superman. Fora que isso subestima a inteligência emocional e moral de Clark, quando ele poderia ter o resgatado rapidamente sem que ninguém percebesse. O que eu quero dizer é que a cena poderia ter sido mais impactante se a morte de Jonathan fosse inevitável, transmitindo uma lição sobre a limitação dos poderes de Clark, como em histórias clássicas do Superman, onde Jonathan geralmente morre de causas naturais, como um ataque cardíaco.
cardíaco. Isso ensina Clark que mesmo com todos os seus poderes, ele não pode salvar todo mundo. Em resumo, a cena tinha boas intenções narrativas, mas sua execução deixou a desejar, especialmente por parecer desnecessária e pouco condizente com a relação entre Clark e Jonathan Kent. Voltando pro presente, Clark encontra uma nave kryptoniana de exploração enterrada na Terra. Isso graças a um dispositivo misterioso que o guiou até a nave. Mas agora eu fico me perguntando, que dispositivo que é esse, velho? É uma chiforímpula. Clark então descobre sua verdadeira origem. Mas não só ele, como também a Lois, que estava perseguindo ele porque, sim... Roteiro. Mais tarde isso vai resultar na Lois descobrindo a verdadeira identidade de Superman. Na nave, Clark conhece seu pai biológico Jor-El por uma espécie de holograma. Jor-El explica tudo sobre Krypton e os poderes de Clark. Basicamente esse daqui é um daqueles tutoriais iniciais de jogos para aprender a jogar. Jor-El entrega o traje vermelho e azul para Clark. Ele veste o traje e então chegamos no que, na minha opinião, é a melhor cena desse filme. A cena do Superman aprendendo a voar. E digo mais, essa é a melhor cena de voo do Superman já feita no cinema até agora. E junto com a trilha sonora de Hans Zimmer, meu amigo, essa cena fica simplesmente cinema. Então finalmente chegamos no segundo ato do filme, onde General Zod e seus seguidores finalmente dão as caras. Chegando na Terra após escapar da Zona Fantasma, exigem que Superman se entregue, ameaçando destruir o planeta, transmitindo tudo em telas do mundo inteiro. Isso lembra bastante cenas de filmes como O Dia em que a Terra Parou, com a típica abordagem de um alienígena se comunicando diretamente com a humanidade para fazer um anúncio de grande escala. Bom, Clark se revela para a humanidade dizendo: eu não confio em vocês, vocês também não confiam em mim, mas temos esse inimigo em comum. Então o Superman decide se entregar aos alienígenas, esperando que essa decisão ajude a resolver o problema e trazer uma solução mais pacífica. Junto com ele vai a Lois, que o Zod pediu para que ela fosse, porque ele queria? Não, porque o roteiro precisava que ela estivesse na nave para ajudar o Superman quando fosse necessário. Dentro da nave, Zod finalmente explica seu plano maligno: recriar Krypton na Terra, usando uma máquina para deixar a atmosfera da Terra igual a de Krypton, e usar o Codex para recriar uma nova população kryptoniana. E esse processo acabaria com a humanidade. O cara mal chegou na Terra e tá querendo transformar na sua moradia. Obviamente Clark não aceita, mas o Zod o mantém preso e segue atrás do Codex, que teoricamente estaria na nave do Clark. Porém temos então o plot twist de que na verdade Jor-El colocou o Codex dentro das células de Superman. Então agora Zod teria que matar o Superman extraindo o Codex. Clark, agora plenamente aceito como Superman, enfrenta Zod e seus seguidores. Então começa uma porradaria desenfreada com ótimas cenas de ação. Porém, Superman era apenas um contra uma equipe inteira de kryptonianos. Fora que Superman ainda teria que parar a máquina que estava mudando a atmosfera do planeta. Então, para a luta ficar mais equilibrada, o roteiro definiu que a equipe de Zod tinha uma fraqueza com a atmosfera da Terra, fazendo com que eles tivessem que voltar para a nave. Superman usa esse tempo para planejar junto com o exército. O plano é o Superman destruir a máquina planetária, enquanto o exército precisa fazer com que a nave do Superman e a nave do Zod colidam, criando um buraco negro e sugando os kryptonianos para a Zona Fantasma. Superman, com muita dificuldade, finalmente consegue parar a terraformação e novamente o roteiro força uma participação da Lois no plano de colidir as naves. Eu digo isso porque não precisava dela ali, até porque era só colocar um pendrive na nave que o negócio funcionava. Tanto é que nem é ela que resolve a parada. Mas enfim, o plano dá certo, as naves colidem e os kryptonianos são sugados para a Zona Fantasma. Temos uma cena bonitinha entre Superman e Lois, mas não dura muito tempo, porque Zod ainda está vivo e determinado a pôr um fim no Superman. E devo dizer, Michael Shannon, o ator que interpreta o Zod, consegue transmitir uma gama de emoções. Dá pra ver que ele passa tristeza e frustração em seus olhos, ao mesmo tempo que tem raiva. Isso faz com que ele não pareça um vilão genérico, mas sim um antagonista que acreditava estar fazendo a coisa certa. Certamente ele se destaca como um dos melhores elementos desse filme, apesar de às vezes sua atuação parecer exagerada, mas aí eu acredito que seja mais culpa da direção do que do próprio ator. Chegamos então ao clímax do filme, que é a luta final entre Superman e Zod, no jeito mais Dragon Ball possível. E meus amigos, não tem o que falar, é simplesmente épico você ver esses dois caindo na porrada. Você consegue sentir o impacto de cada soco dos personagens.
Vem me dar cabeçada! E no momento decisivo da luta, Superman é forçado a matar o Zod para salvar uma família inocente. Esse ato de violência pesa profundamente em Clark, marcando sua transformação definitiva como protetor da Terra. Mas ainda acho que ele poderia simplesmente ter tapado os olhos do Zod, ou sei lá, dado um golpe no ombro para desmaiar o cara. Enfim, Clark decide adotar uma identidade civil como repórter do Planeta Diário. E temos então a cena final da Lois dizendo: "Bem-vindo ao planeta." Welcome to the planet. Glad to be here, Lois. Bem, amigos, Homem de Aço é um filme que ousou reinventar o Superman, trazendo uma abordagem mais madura e realista para o personagem. Isso acabou fazendo os fãs de quadrinhos e até os fãs de Superman de Christopher Reeves odiarem esse filme. Ele tem seus pontos altos, como algumas cenas de ação bem trabalhadas, e a trilha sonora de Hans Zimmer, que é maravilhosa, mas também tropeça em algumas escolhas narrativas, sofrendo com problemas de ritmo. E as cenas de ação, apesar de serem muito boas esteticamente falando, o excesso delas pode acabar causando fadiga no público. Mas e você? O que acha de Homem de Aço? É um clássico moderno ou um filme com potencial desperdiçado? Comenta aqui embaixo sua opinião. Não se esqueça também de deixar um like no vídeo e se inscrever no canal. Bom, até a próxima então. Até o próximo Paradoxo Infinito.